Salve, salve, galerinha do Podpah, mais um episódio com vocês. E a gente primeiro queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Clínica Bilife, referência em fisioterapia e reabilitação, e Quality Ambulância, referência em remoção. Sem vocês, esse podcast não poderia estar acontecendo, e a gente quer convidar outros patrocinadores, né, para investir no nosso projeto, que é um projeto também de vocês. Com certeza, que traz visibilidade para o seu negócio. Justamente. E hoje o nosso bate-papo vai ser com Larice Del Pomo, diretamente de Maceió, para fazer essa entrevista aqui conosco no nosso podcast. Estamos interestadual, hein? Com certeza. Em outro momento a gente já tinha previsto isso, acabou não dando certo, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo no não é tempo isso? de Deus. A gente muda a casa, mas a gente faz a entrevista com Larissa. Exatamente. Larice. Larice. Eu falei Larice. Larice. É porque o ar saiu assim de... Foi, foi de relance. O mais engraçado é que ele não quis apresentar porque ia errar o nome. Não. Acabou falando o nome errado do mesmo jeito. É porque, gente, apesar de não ser irmã gêmea, ela tem uma irmã que parece com ela e tem a mesma profissão. Então é natural que o meu cérebro não entenda o que é Poliana e Larice. E aí é normal. Graças a Deus. É isso. Então hoje aqui, bem-vindos todos mais uma vez aqui para mais um episódio do nosso podcast. É um prazer tê-los conosco e hoje nós vamos estar entrevistando a enfermeira Larice Del Pomo, que é uma grande amiga, mas mais do que isso, é uma excelente profissional e vai trazer um pouquinho para a gente da perspectiva do enfermeiro que atua no interior e o enfermeiro que atua na capital, né? Às vezes a gente tem a percepção um pouco deturpada dos processos, né, gerais que permeiam a nossa profissão em outros espaços e nós estamos tendo a oportunidade de conversar com Larice. Então seja bem-vinda, Lara. É um prazer ter você aqui com a gente, dividindo aqui esse momento. Prazer é meu de ter a oportunidade de bater papo com minha referência na enfermagem, uma das, né, que eu não poderia citar nomes, mas Juliana é referência, né, desde há uns 10 anos atrás, e além de ser minha colega de profissão, é minha amiga, o qual eu admiro como pessoa e como profissional. Então, para mim... Mais uma fã. Tô me sentindo hoje nessa mesa aqui, viu, meu povo? Hoje, no dia que eu tiver, assim, baixo astral, achando que eu não presto pra nada, eu tenho que entrar em contato com um desses dois aqui. Porque hoje tem briga aqui nesse podcast, se vacilar. Ainda bem que eu não sou ciumento, graças a Deus, Graças a Deus, porque eu sou fã, viu? Não, mas não tem problema Tem ser fã. A gente só coloca na balança quem é mais importante, se é eu ou você. E aí, tá vendo? Mas não. Não, mas eu amo você. Ô Senhor, deixa o menino quieta. Meu pai, quer botar uma balança. Quem aguenta? Não, o coração dela é grande. Graças ao coração de mãe, cabe muita gente, né, Lari? E ela atrai só pessoas boas. Então, é isso. E como eu não sou alta demanda dessa amizade, graças a Deus. Graças a Deus, é só um pouco. Isso. Mas vamos lá, né, meu povo? Porque esse podcast não é sobre Juliana Brandão. Esse podcast é para falar um pouquinho da trajetória de Larice. Conta um pouquinho, Lari, pra gente. Como eu acabei falando no início, você atuava aqui, né? Saiu daqui de Itabuna e foi atuar em Maceió. Trabalha também com a área de segurança do paciente, já estudou a respeito, qualidade de serviços de saúde também. Mas fala um pouquinho assim, quem é Larice Del Pomo, qual a sua trajetória até chegar a Maceió, não é? Que é onde você está atualmente. E aí a gente vai discutindo um pouquinho aí o que é que muda do profissional que atua aqui no interior e o profissional que está atuando na capital. Certo. Larice Del Pomo, né, nascida e criada em Itabuna, nunca imaginou sair do território de Itabuna. Mais de 15 anos de formada, o tempo voa. E minha perspectiva, desde que eu se formei, foi a área hospitalar, sempre adentrou na minha vida. E eu atuei em Itabuna há mais de 10 anos e por destino mesmo, surgiu a oportunidade de morar em Maceió, né? Uma pessoa que nunca vislumbrou nem morar ali em Ilhéus, a 30 minutos, né? De repente se deparou com uma proposta não profissional, uma proposta pessoal de mudar de estado, né? E sempre debaixo de orientação de Deus, eu fui e encarei essa mudança, né? De ir para Maceió, Alagoas, mesmo não sabendo o que me esperava profissionalmente lá. E como você falou, fui surpreendida, né? Por todos os aspectos positivos, né? Como é bom a gente sair da caixa, se permitir mudança, né? E aí, nessa mudança que a gente percebe que muitas fragilidades que a gente vivia na nossa cidade, né? Natal, e que a gente acha que nos limitava, são essas mesmas fragilidades que nos impulsionam a estar preparado para enfrentar qualquer
desafio da nossa profissão. Então, assim, eu considero que Maceió foi o lugar que eu fui mais feliz, que eu sou, né, mais feliz profissionalmente, porque foi lá que eu realmente me senti preparada para enfrentar o mundo da enfermagem, né? Foi lá que eu fui contratada pelo meu currículo, né, pelas minhas experiências, e foi lá que as portas se escancararam e me deram a oportunidade para eu estar exercendo minha profissão. E, mais uma vez, na área hospitalar, né, que sempre foi... Nunca foi o sonho, mas sempre foi... As portas sempre se abriram, primeiramente, na área hospitalar. Quando você fala assim, Lari, você traz muito essa questão das fragilidades, né? Sim. Da percepção que você tem do quanto você é boa. Essas fragilidades que a gente discute são fragilidades de serviços em si, né? Por exemplo, eu costumo brincar que a gente trabalha na guerra, né? Isso. Que muitas vezes o serviço não dispõe do mínimo para que a gente possa executar um bom trabalho, mas ainda assim a gente consegue desenvolver um bom trabalho, mas é na base da guerra. Sim. E quem trabalha na guerra consegue trabalhar com toda a tecnologia disponível. Você fala nesse sentido, mas você fala também das portas se escancararem Sim. pelo seu currículo. Isso. Né? Então, a gente tem essa fragilidade no interior, Isso. a gente já vem discutindo isso, da questão das indicações, Isso. da questão das indicações não serem voltadas para a parte técnica, não é nem se as indicações. Foi isso mesmo que aconteceu, só para você pontuar esses dois aspectos que fizeram com que você hoje falasse aqui pra gente que em Maceió você se sente realizada, que você se sentiu acolhida. Isso, porque quando eu fui para Maceió, Alagoas, eu literalmente não conhecia ninguém da minha parte, nem pessoal, nem profissional. Então, quando eu falo que eu fui com zero perspectiva profissional, é porque eu não sabia nem na cidade quais eram os hospitais, quais eram as possibilidades. Quando eu cheguei lá, que eu fui pesquisar no Google quais eram os hospitais, quais eram as oportunidades para a enfermeira. Então, esse sentimento foi muito forte, porque eu cheguei lá sem pressa para conseguir um emprego, porque eu sabia que eu estava num local novo, onde que ninguém conhecia o meu currículo, enfim, ninguém me conhecia, diferente de Itabuna, que todo mundo me conhecia. Larissa Del Pomo, irmã de Poliana Del Pomo, filha de Lucimar Del Pomo, já existia, né, por ser cidade pequena, né, interior, e lá não. Então, essa percepção minha, isso ficou muito claro quando eu fui chamada pelo maior hospital de lá de Maceió, um dos hospitais maiores lá, para fazer seleção, né? E dentre 160 que eu fiz uma seleção eu assinei uma lista de 160 enfermeiros, eu fui chamada. E eu lembro que ficou muito clara na minha mente que eu cheguei lá, até o corredor do hospital, as portas eram da mesma cor que eu era acostumada aqui. Então, eu me senti muito em casa. E no terceiro plantão, uma colega faltou. E aí a gestora falou, você tem coragem de dobrar? Eu falei, tenho. Por quê? Aí ela, não, porque você entrou agora. Eu falei, não, mas é a mesma coisa. Quem tem boca é só a rotina que muda, mas todas as outras questões assistencial é a mesma. Então, assim, foi lá que eu me descobri que eu tinha potencial, que eu era segura, que as pessoas confiavam em mim, que aqui eu não tinha, eu acho que também por maturidade, idade, né? Que eu não tinha essa percepção fixa. Eu lembro muito bem que você era uma das pessoas que falava para mim, Lari, você é boa. Não, você é boa, você é competente. Então, assim, eu ouvia de você. Então, quando você falava, Trícia, outras pessoas, né, que trabalhavam ao meu redor, me davam um ânimo, mas eu não me sentia. Foi em Maceió que eu falei, não, eu sou boa, as pessoas confiam em mim, eu tenho credibilidade, né? E, na realidade, quando você fala isso, acaba sendo muito do meu sentimento também. Quando Juliana fala, pela aproximação pessoal que a gente tem, a nosso cérebro coloca em xeque. É isso mesmo, é por causa do convívio pessoal. Mesmo a gente sabendo que Júlia é muito ética e muito crítica, mesmo com o que ela gosta, mas a gente se pergunta mesmo, é por isso ou por causa da relação que a gente constrói? Sim. A minha ida pra Barreiras tinha muito disso também, de tipo, você acaba percebendo, as pessoas me elogiam porque de fato eu sou bom, ou por causa das relações pessoais que a gente constrói. É realmente uma construção que a gente precisa acaba fazendo quando não está no nosso meio. Verdade. E você vê o quanto que é importante você se sentir. Isso.
né? Porque você já tem todas as competências, obviamente, a gente sempre pode melhorar, mas você já tem essas competências, mas você precisa senti-las, você tem que se sentir. Por mais que qualquer pessoa diga para você precisa sentir. Verdade. Né? E isso vai potencializar ainda mais o que você já tem de bom. Verdade. E aí foi que as fragilidades que a gente tem, né, que a gente encontra no interior, falta de maquinário, né, assim, de material mesmo para trabalhar, você vê que a gente já está condicionada ao pior. Então, quando você chega em algo que te dá condição, você fala, meu Deus, isso aqui é fichinha para mim. Meu desafio agora é aprender a mexer. Isso, não é exatamente. A falta, né? E assim, quando eu saí de Itabuna, eu já tinha uma base muito maravilhosa aqui em Itabuna, de colegas que para mim eram referência na enfermagem, né? Além de Juliana, Trícia, tive professores que eram minha inspiração, que eu falava, eu quero ser igual a eles em relação à postura, a conhecimento, à segurança. Então, eu saí daqui sabendo que eu tinha uma base boa. Porém, quando eu cheguei lá, porque a gente fala, vou para a capital, o interior é mais fraco. Não, eu percebi o quanto a gente era boa. Quanto aqui eu tinha colegas maravilhosos e isso, né, assim, me impulsionou a dizer assim, não, então eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi com eles aqui. E assim, são 6 anos, né, de experiência, 6 anos assim que eu estou em Maceió, e de experiência hospitalar, também trabalhei em home care, e são 6 anos que eu estava até comentando que eu sou assim, uma Larissa enfermeira. Eles abriram as portas para mim e deixaram extrair o melhor de mim, né? Então, assim, quando eu tenho que me posicionar, eu me posiciono. Quando eu tenho que dizer não, eles aceitam, mesmo não concordando, mas foi um ambiente assim que Deus preparou para que eu exercesse minha profissão de forma plena. Lógico, foi conquistando esse respeito, essa credibilidade mesmo das pessoas compreenderem que o seu processo de trabalho era seguro e que poderiam confiar. Sim, assim, pessoas que você nunca viu na vida te tratando com credibilidade, sabe? Que você fala, meu Deus. Sem associar assim? Você a outros profissionais. Outras pessoas, né? Não, eu vou ali, a enfermeira, irmã, não. Porque eu sempre tive isso desde faculdade. Eu ali, a irmã de Poliana, minha irmã sempre foi muito bem relacionada, todo mundo sempre amou, ela sempre foi boa. Então, as pessoas mesmo tinham reflexo em si. E criam expectativas. Sim, de que além da expectativa, mas tinha um respeito. De que você seja igual, de que você, né? Isso não era ruim, isso era bom, né? Porque eu tinha um respeito, porque irmã de Poliana, minha irmã, não é porque minha irmã, mas sempre foi maravilhosa, assim, como enfermeira. Então, assim, você sair da sua zona de conforto, né, na sua área, e você entender que você é capaz, eu acho que isso perpassa o valor financeiro, né? Que às vezes a gente, enfermeira, eu não exerço o cargo de coordenação, eu sou assistente, mas não, você é gestor do seu plantão, então lá eu me descobri que eu sou gestora do meu plantão, que eu tenho que saber priorizar as demandas, e eu assim me achava, eu sempre amei falar assim, não, eu que sou dona do plantão e eu que conduzo. Né? Eu devo isso eu devo isso muito a Juliana, sabe? O plantão é seu, você que tem que resolver. Então, assim, isso a longo prazo é gostoso, assim, né? Você ser referência. E se você ter segurança naquilo do que você faz, não tem preço, porque a gente sofre demais quando a gente começa na nossa profissão. A gente tem medo de tudo. Tem medo de passar uma sonda, tem medo de ter uma parada cardiorrespiratória e você não atender a expectativa, né? A gente tem medo de tudo. E assim, quando você começa a pegar segurança na sua profissão, que você vê que você está atendendo a expectativa que você mesmo criou, né? Que eu sempre fui assim, ninguém precisava me cobrar, eu mesmo me cobrava. E até hoje, se tiver uma situação que eu resolvi de uma forma, eu sempre reavalio no final se eu fiz da melhor forma, né? Se eu agi da melhor forma. Eu nunca me sinto pronta. Eu sempre falo, meu Deus, eu sinto ainda o friozinho na barriga quando eu tenho uma emergência, algo que requer de mim mais agilidade. Mas eu acho que isso aí a gente precisa manter, né? Isso é gostoso, acho que é isso, né? Que faz com que a gente busque sempre melhorar no nosso processo de trabalho para assistir o outro, né? Às vezes ter esse medinho mesmo, né? Às vezes nem acredito. Eu sou formada desde 2008.2. Tem anos. Tem mais de 15 anos.
E eu, antes de me formar, uma coisa assim que eu sempre fui grata. Antes de me formar, eu era bolsista, que eu era bolsista do Hospital de Base, foi onde eu conheci Juliano. Vai me acabar. Eu fui bolsista do Corém, eu fui bolsista, né, de outros lugares, maternidades, e foi ali, esses lugares que me prepararam para quando eu me formei e que a Santa Casa me deu a primeira oportunidade aqui, foi que me deu um pouquinho mais de segurança, né? Porque a gente morre de medo. A importância do aluno compreender que está para além do que a graduação nua e crua oferece, né? Dessa busca que precisa ter dos projetos de extensão, das possibilidades de bolsa, de voluntariado, Perfeito. que hoje a gente percebe que muitos alunos eles querem fazer o básico que precisa ser feito para aquisição do diploma. Isso. E o quanto que isso agrega e tem se perdido, né, na nossa profissão não tem e até valor, em outras mesmo. Né? Não tem valor. Sempre, no último hospital que eu trabalhei, eu também recrutava, né, em relação a estágio, a contrato, e assim, perpassa o valor financeiro. Perpassa o preço e se gera valor. O preço, isso. Então, assim, eu sempre fiz questão, uma das coisas que Maceió me deu a oportunidade, eu contratava estagiário e contratava o estagiário para ser o profissional. E isso, para mim, era uma alegria muito grande, né? Assim, você acreditar no potencial do outro e o outro abraçar aquilo que você acreditou. As respostas, né? Então, assim, lá tem frutos de pessoas que a gente contratou para estágio, que hoje é profissional e que, assim, brilham. Isso é uma das coisas que também brilham meus olhos na nossa profissão. A gente tem a oportunidade de contratar, de recrutar, de dar oportunidade. E, na realidade, é uma construção muito bonita em relação ao bolsista, né? Ou estagiário, porque, na realidade, você... Enquanto bolsista, existem alguns erros ou algumas fragilidades que é comum de quem está iniciando a profissão e que se tolera porque você tem um outro enfermeiro ali que vai assumir a responsabilidade do plantão. Mas quando você começa a perceber a construção, não só acadêmica, mas pessoal. Isso. Existe uma construção pessoal no processo que você... eu tive um bolsista agora que ele formou mês passado e a gente percebe a evolução dele, não só técnica, mas como uma evolução pessoal. E que você fala, velho... a gente contribuiu para esse ser humano. Exatamente. Porque não é só o profissional, para esse ser humano que a gente está entregando para a sociedade, né, devolvendo para a sociedade, que é algo magnífico. Exatamente. E eu tive isso no meu começo, assim, e eu me sinto na obrigação. Eu tenho o maior prazer de receber quem é recém-formado, quem é estagiário, porque eu tive muitas pessoas boas no meu caminho. Isso que eu ia falar, a importância da gente, enquanto profissional, também se colocar nesse lugar de facilitador. Eu amo, né? Porque todo mundo já passou por essa fase. Se você não teve a oportunidade de ser, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ser bolsista, nem voluntária. Na época, para mim, era bem mais fechado. Alguns colegas que conseguiram foi na base de conhecimentos políticos. Então, assim, era muito mais fechado essas possibilidades. Então, eu não tive. Mas eu tive profissionais que me acolheram quando eu cheguei. Então, assim, a gente precisa ser esse profissional. Verdade. Né? Porque a faculdade, eu digo, a faculdade é só a base, né? Mas a experiência, o dia a dia, às vezes lhe dá o conhecimento que não tem escrito em livro nenhum. E que isso precisa ser repassado. Porque perpassa as relações. Relações. Isso precisa ser repassado, né? Porque conhecimento não é para reter, é para você espalhar. E eu sempre tive isso comigo, eu sempre tive prazer em passar para o outro aquilo que eu aprendi. Lógico que a gente não encontra na nossa caminhada pessoas assim, né? E na realidade, eu estava conversando isso anteontem com um colega, e a gente estava falando justamente sobre isso. As pessoas, como é que as pessoas se tornam referência? A gente percebe que existem algumas pessoas que retêm conhecimento por medo da concorrência. Exatamente. Mas quando você se coloca na posição de ensinar, na posição de contribuir, inevitavelmente você se torna referência. As pessoas começam a referenciar você. E eu tava falando, velho, a grande questão de ter me tornado referência na pediatria não foi só pela busca, mas é justamente de estar pronto a ajudar o outro nesse processo que é tão difícil, e principalmente para quem está chegando agora. Então, assim, nesse podcast aqui a gente trouxe 2 colegas técnicas e que elas estavam falando como foi difícil a inserção delas na enfermagem, porque elas não foram acolhidas em nada, e tipo assim, como foi difícil. E como Júlia até falou isso no episódio, como é doído ouvir isso de pessoas que não acolhem, sendo que todo mundo passa por isso. Exatamente. Se eu hoje sair do meu serviço e for... Eu lembro quando eu voltei para o hospital de base como enfermeiro, eu tinha 6 anos como enfermeiro, já tinha uma rotina,
Mas eu assumi o pronto-socorro do hospital de base. Júlia estava na situação, e Júlia me acolheu. Eu falei, Júlia, a sensação que eu tenho é que eu não sei trabalhar, porque é uma outra rotina. Outra realidade. É uma outra realidade. E que se a gente não tiver um colega sensível para acolher, Entender. para ir entender, a gente vai quebrar a cabeça. Verdade. Vai conseguir. Consegue. Mas a duras penas, né? É mais difícil. E a sensação de ser esse colega é muito boa. Não é um ganho só para quem está recebendo o que você está falando. O prazer que você tem de ver o bolsista ser formado e você poder contratar ele porque ele atendeu as expectativas que eram esperadas, né? Isso é bom. Lari, o que é que você percebeu também, assim, de diferença no perfil dos profissionais? Assim, em termos de acolhimento, disso que a gente está falando. Porque, assim, a gente sabe que existe essa questão de nordestino, vem do interior da Bahia, o baiano é preguiçoso. Isso, então, assim, a gente sabe que existe essa cultura fora daqui do Nordeste, que não é de todos, mas a gente sabe que isso existe, apesar de Maceió estar no Nordeste, nós estamos na Bahia. Nós não estamos só no Nordeste, nós estamos na Bahia e no interior da Bahia. Né? Então, o baiano, o que é que o baiano gosta? O baiano gosta de rede, o baiano é preguiçoso, o baiano só gosta de carnaval. Então, você sentiu isso também, você é muito proativa, né? Então, como foi que as pessoas perceberam isso? O que é que você percebeu nesse acolhimento e talvez nessa surpresa das pessoas? Quando eu falo que eu sou muito feliz em Maceió, uma das coisas que eu percebi da população era a questão do acolhimento, porque eu esperava chegar em um local totalmente diferente e não ser acolhida. Então, eu já fui preparada psicologicamente para não ser acolhida. E eu fiquei surpresa. O pessoal alagoano é muito acolhedor, muito receptivo, né? No geral, muito receptivo. Muitas vezes eu ficava emocionada com a receptividade que eu estava tendo, mas isso também se dava eu acredito que minha humildade. Eu sempre fiz questão de chegar nos lugares, na verdade, de ser uma pessoa humilde, porque assim, às vezes eu fico, meu Deus, como é que um enfermeiro trata uma equipe de forma soberba? Você está chegando agora e você, né? Porque antes da gente ser enfermeiro, a gente é ser humano. E isso reflete na sua profissão. Então, assim, foi uma surpresa muito boa a forma como eu fui recebida. Só que, lógico, no meio de um hospital de grande porte, onde tem ali diversas pessoas de diversas culturas. E engraçado que em Maceió tem muita gente de fora, né? Uma cidade altamente turística. E tem muita gente de fora trabalhando. Então, tem gente que também é da Bahia. Eu encontrei até o pneumologista no corredor lá, o doutor Tadeu, né? Nem imaginava que ele era de lá. E só que Júlia falou, baiano gosta de rede. E aí, um dos donos, na época, que agora o hospital foi vendido para a rede, falou: gente, baiano não é preguiçoso e você é tão rapidinha. Primeira pessoa que fez comentário: olha, vai devagar, viu? Porque o pessoal diz que baiano que é preguiçoso, mas não é o alagoano, é kkkk. Então, assim, tem sim essa cultura, já ouvi falar várias vezes de que baiano gosta de rede, baiano gosta de carnaval, só que como você falou, eu não paro, nunca, assim, sempre fui daquela que só comia depois que resolvia todas as demandas, sempre fui muito proativa mesmo, e aí eu não tive essa dificuldade das pessoas me acharem, baiana preguiçosa, não. Eu tive a fase de adaptação para adaptar a rotina, porque assim, por mais que seja Nordeste, existe uma cultura, até uma forma de se comunicar diferente, que eu tive que me adequar. Lá, às vezes, falavam uns termos que eu perguntava: o que é isso? Engraçado, né? Você não acha que ali você vai encontrar pessoas que têm uns palavreados de forma diferente do que você é acostumado? Isso sim, eu tive que me adaptar. E sim, eu tive experiências de pessoas assim bem pontuais de me ensinar rotinas erradas, mas eu consegui contornar de letra, tirar de letra, porque eu sempre fui muito, fala aí,
muito transparente. E aí eu sempre chamei a pessoa, olha, eu estou aqui para trabalhar com você, eu não estou aqui para visionando o cargo. Hoje, meu currículo é imenso, mas se eu te disser que eu me formei, não, eu quero ser gerente, eu quero ser coordenadora, nunca vislumbrei isso. Hoje, todo o meu currículo foi fruto de oportunidades que foram acontecendo, né, que eu agarrei com o maior prazer, mas nunca vislumbrei estar lá na assistência e não, eu vou ser essa gerente. Não, sempre foi tudo com muito respeito, né? Aconteceu, né? Que eu fui fruto do seu convidada. trabalho mesmo. Fruto de das suas trabalho. potencialidades, né? Fruto de trabalho. Nunca foi algo que eu entrava ali na assistência, mas não, eu quero ser coordenadora para trabalhar 8 horas, se folgar sábado e domingo, nunca, né? Mas eu acredito também que Deus abençoa quando você, né, não tem... E Poli, eu acho que, tipo assim, é muito do Lari. Eu errei o nome, mas tudo bem. Tudo bem, minha As irmã pessoas é nem ótima. perceberam. Mas eu gosto de chamar a atenção. Isso, pronto. Lari, eu acho que, tipo assim, tá muito no imaginário do enfermeiro assistencial de que o coordenador, ele folga todo final de semana e acabam vendo isso como vantagem, que ele folga todo final de semana, que ele não trabalha feriado. E aí, quando a gente se torna coordenador, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Eu fico né? admirada, eu amo ver ele falar isso. Porque ele era esse profissional. Esse profissional. Que os filhos batem muito. E aí você percebe que existe uma maturidade gigantesca que a gente conquista com a coordenação. Verdade. Mas assim, para Jefferson, né? Para Jefferson é uma experiência única. Foi uma experiência, aquela experiência ali que eu tive, né? Durante muito tempo eu não me achei com potencialidade de coordenador. Nunca. Quem me trouxe isso foi Julie. Você é líder, né? Agora você exerce uma liderança de tal maneira e a gente precisa aperfeiçoar tais situações. Mas a coordenação é um grande desafio e é muito bom ser enfermeira assistencial. Verdade. Quando você fala do hospital, é muito bom ser enfermeira assistencial. Porque assim, você não leva para casa, diferente do coordenador. A gente leva para casa real. É verdade. O leva para casa, leva para praia, leva para onde tiver. O assistencial depende de você gerir seu plantão de forma assertiva, saber gerenciar seu tempo e saber gerenciar a demanda. Então, se você é bom, você consegue ir para casa. Deu seu horário, se você consegue gerenciar tempo, porque você sabe que tem colega 19 horas está abrindo o mapa para passar o plantão. Então, você também tem que saber gerir seu tempo. Né? Diferente gerenciar uma equipe menor. Isso. Né? Então depende assim, muito mais de você. E aí a coordenação, como você falou, né? É trabalho 24 horas, é preocupação, é sono perdido. Você depende de outras pessoas para o trabalho dar certo. E muitas vezes as pessoas não atendem a sua expectativa, né? Isso às vezes lhe entristece, lhe frustra, mas é uma oportunidade única que lhe dá oportunidades incríveis de você conhecer pessoas, fazer rede e dá oportunidade também de você oportunizar outras pessoas, que eu acho isso o máximo. Fantástico. Né? Lari, você se dedicou um pouquinho aí também a estudar o processo de acreditação, Sim. de qualidade das instituições. Como é que você avalia nesse sentido de qualidade, né, de ofertas e de fragilidades? Por exemplo, a gente tem instituição, quem sabe, que falta o lençol, Sim. faltam coisas básicas, né? Isso. E a gente acha muito que isso está só aqui no interior, que está muito distante. Sim. Né? Como é que você avalia essas fragilidades? E fala um pouquinho assim desse processo de qualidade das instituições, porque a população ela vê a qualidade, ela mede a qualidade por hotelaria, ela mede a qualidade por situações que não são técnicas, né? E é bem comum porque a população, a maioria não é da área da saúde, então é leiga mesmo. É muito do que é visível. É muito do que é visível, muito Isso. da questão do atendimento, do quanto eu te impressiono. Isso. Né? Mas nós, enquanto profissionais, fazendo essa avaliação, a gente tem um outro olhar. Como é que você avalia esse processo de qualidade das instituições no interior e na capital? Isso. Como você passou por várias instituições, a gente não vai falar de nenhuma instituição específica, né? Mas assim, esse perfil mesmo de interior e capital. Lá em 2019, estava na moda, surgiu, né, a acreditação, que não era minha realidade aqui em Itabuna. Então, justamente por isso que eu fui atrás do assunto, porque a instituição que eu fui
absorvida, né, que eu recebi a oportunidade, ela era acreditada. E eu, meu Deus, e agora? Eu preciso saber o que é isso para me inteirar no assunto. Foi aí que eu fui fazer cursos, né, me especializar para estar inteirada. E a acreditação, quando a gente fala em acreditação, nada mais é do que, exemplo, tem um procedimento que eu vou executar, Jefferson e Juliana, cada um faz do seu jeito. Não, né? São padronizações que ocorrem para garantir a segurança do paciente e a qualidade da assistência, né? Que a gente sabe que cada ser humano tem um jeito de realizar um curativo, tem uma forma, né, que é mais conveniente para ele. Mas, de acordo com as normas, né, que não ferem os princípios, a acreditação veio para normatizar tudo, né, em relação a tudo, seja um transporte de um paciente, seja a limpeza de um setor, seja tudo que está... Organizar mesmo os processos. Isso, né? Organizar os processos da instituição. E foi aí que eu me apaixonei por esse assunto, mas ao mesmo tempo fui vendo as fragilidades dentro dele, né? Não existe isso, porque é interior, porque a capital tem tudo. Não, esqueça. Todas as fragilidades que o interior tem, a capital também tem, só que de forma diferente. Às vezes, o hospital que eu trabalhava aqui faltava lençol e no meio de Maceió não faltava lençol, mas faltava outras coisas. Os processos eram quebrados porque não tinha condições de dimensionamento pessoal para ser executado. Era uma das coisas que eu mais questionava. Achava lindo os protocolos, achava lindo o que estava escrito, perfeito. Estava lá disponível na pasta pública, no computador, para todo mundo ter acesso. Então, se você tivesse... Tem uns critérios, né? Isso, se você tivesse qualquer dúvida acerca de qualquer processo dentro do hospital, a pasta pública estava ali para você clicar e você ler passo a passo o que você deveria fazer. Só que, na prática, isso funciona totalmente diferente. Por quê? Se eu sou uma enfermeira que eu fico com 72 leitos para fazer visita, evoluir, você acha como é que vai ser a sistematização do processo de enfermagem de 72 leitos? Isso na capital. Isso. Então, assim, foi um assunto que até quando a Juliana falou que a gente ia conversar, eu fiquei um pouco travada, porque eu me empolguei, vislumbrei para correr atrás do que era e vi que a prática se distanciava da realidade, né? A prática como tudo. Do que era preconizado. Isso, como tudo, né? O SUS, perfeito, não, né? Mas na prática... São feitas as adaptações, né? E a gente volta para a importância dos recursos humanos nesse processo. Porque independente de capital ou interior, as instituições em geral, elas não estão para pagar o preço do dimensionamento pessoal de enfermeiro. Eu acho que eu nunca trabalhei em um local que eu estava ali de acordo com o dimensionamento. Ou se eu trabalhei era porque o hospital era de pequeno porte, entendeu? Mas assim, de grande porte nunca existiu, porque as pessoas não estão preparadas para entender a função do enfermeiro. Acha que você pode dar conta de 72 leitos e você pode dar conta de 30, de 20, é a mesma coisa, e não é. Você me faz pensar, sabe, numa questão, e aí quando eu penso na realidade de vocês, né, que davam conta de uma enfermeira do noturno dava conta basicamente de 4 enfermarias, e davam conta, e aí hoje a gente tem basicamente 7, 8 enfermeiros e não conseguem realizar o papel. O que está acontecendo então de fato, né? E aí é uma outra discussão que a gente já acaba entrando, porque o que aí eu percebo é o compromisso que não está tendo hoje também. É uma outra questão. Também são várias questões. Vários fatores, envolvidas, né? São vários fatores. Eu ia abordar sobre isso, que você... porque a gente está falando dos processos institucionais, da gestão. Isso. Mas e os processos profissionais? Como é que os recursos humanos dessa instituição, dessas instituições que são acreditadas, como é que elas veem esses processos? Qual o nível de engajamento desses profissionais para que esses processos eles aconteçam e a cultura mesmo de segurança do paciente para esses profissionais envolvidos? Porque quando a gente fala de segurança do paciente, existe toda a parte de gestão que precisa acontecer, mas existe uma parte de cultura
dos profissionais. Sim. Eles precisam compreender a cultura de segurança do paciente, ou seja, compreender porquê está fazendo, a importância e o esforço que precisa ser alocado. Obviamente que quando a gente fala de esforço e de dimensionamento, isso também não é possível, um enfermeiro com 72 leitos, né? Então, quando você traz, Jefferson, assim, os enfermeiros davam conta, a gente dava conta priorizando o que precisava ser feito. Sim, né? Sim. Gerenciar demandas. Óbvio que eu estou há 18 anos e eu percebo claramente um diferencial. Eu era uma dessas enfermeiras. Sim. Que trabalhou em 4 enfermarias no período da tarde. Larissa foi minha bolsista nessa época. É né? verdade. E eu passava as 4 enfermarias, eu via todos os pacientes graves, todos os prés, todos os POIs. E evoluía todos os meus pacientes graves, né? Gerenciava a demanda. Gerenciava a equipe, gerenciava as demandas. Quando a gente fala que hoje tem mais enfermeiros e não consegue, é porque é um pleito que a gente sempre faz, e eu sempre falei sobre isso. Quando a gente faz um pleito e a gente é atendido no pleito, a gente precisa dar respostas a esse pleito. Porque senão a gente vai continuar sem que as instituições compreendam o real papel do profissional de enfermagem. Por quê? Porque a gente está atendendo demandas que não são nossas. Sim. São profissionais enfermeiros que estão entregando prontuário na mão do profissional médico, são profissionais enfermeiros que estão atendendo demanda de hotelaria, né? São profissionais enfermeiros que estão atendendo demandas outras que não competem à enfermagem. Então, o conhecimento ele empodera nesse sentido de você conhecer qual é o seu papel efetivamente, né? De você poder claramente dizer, eu não vou fazer isso porque isso não me compete, se direcione a outro setor, né? Eu não posso fazer isso e tentar direcionar um pouco. Então, tem muito do perfil profissional, tem muito da questão, não dá para dizer que é só o querer do profissional, porque mesmo conseguindo fazer, não era o correto, era desumano com a gente, porque quando você tem um nível de comprometimento como eu tinha e como eu tenho, é sofrido, porque você quer dar conta. Então, eu terminava meu plantão exaurida, porque eu tinha que ver, era o mínimo que eu precisava ver. Prés, POIs, pacientes graves. Era o mínimo que eu precisava sair do plantão com a certeza de que eu vi. Mas era desumano, né? Exatamente. Mas existia um nível de comprometimento que não é a gente ficar aqui dizendo que isso é positivo. Não é essa a realidade que a gente quer. A questão é que quando a gente se depara com instituições que procuram melhorar o seu dimensionamento, a gente também acaba se deparando com alguns profissionais que não atendem a isso. Eu já tive equipes de trabalhar com 3 técnicos e com 5 técnicos. Todas as vezes que a escala tinha 5, faltava 1. Sim. Porque como eles já estavam acostumados a trabalhar com 3, quando colocava 5, sempre eles faziam escala de falta. Pensei. Eu acho que eu já falei isso aqui. Então, assim, não é só a instituição, fatores. Mas são vários fatores, né? E como é que você percebia essa cultura dos profissionais também? A gente não que nós somos mais velhos, né? Tem um pouquinho mais de tempo na profissão. Sim. Todo mundo jovem. A gente percebe, ao passar dos anos, de um perfil diferente, né? De profissional. Né? Um perfil que a gente percebe que visualiza aquele cenário que não é favorável para a nossa profissão. Isso como o Jefferson falou, é a percepção de Larissa. Visualiza aquele cenário na enfermagem que não é favorável para o enfermeiro, e tem gente que não faz o mínimo para exercer sua profissão, não faz questão de gerenciar sua demanda, de priorizar a assistência, como ela falou, o mínimo que na minha cabeça no plantão eu tinha que ver os mais graves, POI, pré. Tem gente que não até hoje, infelizmente, não tem esse discernimento no plantão, né? E fica correndo para lá e para cá e no final não entrega. Então, assim, é como eu falei, no cenário de uma capital, eu via um misto, né? Eu via o quanto minhas colegas do interior são boas, e via também, convivo com profissionais também que eu posso agregar, né? Conhecimento. Mas a nossa profissão, os anos vão passando e a gente percebe que aquela sede que a gente sempre teve, aquela proatividade, aquele querer, por N fatores, né?
que a gente não sabe, né? O que a gente sabe e que, como Júlia falou, não é só a gestão. Existe o ser humano, o profissional comprometido ou não, né? Que também eu passei muito em Maceió querer recrutar e não achar. Eles passam muito lá por isso. Quer recrutar, tem a vaga e não acha o profissional disponível com as competências. Coisas que eu nunca passei aqui em Itabuna. Parecia que aqui todo mundo queria quando tinha uma vaga já tinha acabado. E lá às vezes fica lá no LinkedIn semanas contratando enfermeiro para qualidade, enfermeiro para coordenar o centro cirúrgico, e essa vaga não é preenchida. É uma realidade assim gritante em Maceió, Alagoas. Aqui, né? Tem vaga, aqui tem. eu né? não sei, né? Assim. Vaga tem. Tem A 6 anos questão que eu tô fora. A questão aqui continua do mesmo jeito. Abre uma vaga, tem preenche, 1000 profissionais 10. e tem profissionais extremamente qualificados para a vaga, que o gestor ele tem a oportunidade realmente de escolher se ele quiser avaliar tecnicamente, porque a gente lá, tem ainda um quem volume. vai me assistir sabe o que eu estou falando, que tem gestor que tem dificuldade de preencher o cargo. Então, assim, lógico que eu conheço pessoas maravilhosas, super competentes, que me ajudam e me agregam, mas a minha percepção é que nossa profissão, os anos estão passando e os profissionais estão mais desanimados, né? Assim, e a gente vai se sentindo velho e chato. Isso. E na verdade Exatamente. não é só a sua percepção, não. É o que... Não sei se... Não, na verdade é o que alguns artigos vêm trazendo mesmo. Nesse congresso agora foi discutido muito isso. A gente está com muito colega evoluindo com as doenças mentais, síndrome de burnout e tal. E o perfil da enfermagem, ela realmente mudou. Principalmente eu falo de terapia intensiva, que é a minha realidade. Mas principalmente o perfil mudou porque a gente está adoecendo mais, isso. Né? Eu não sei se a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico, se a gente está se percebendo mais no processo, ou se o ambiente ele ficou mais doente, mais nocivo. Isso. Mas a gente está com muita gente adoecendo de fato. E a sociedade como um todo, ela está adoecendo mesmo. É verdade. Eu ia perguntar sobre isso, do perfil dos usuários também. O que é que você... Dos usuários, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 hospitais particulares, né? Então, é perfil de clientes bem exigentes, né? E assim, um hospital ficava na parte alta, fazendo longe da praia, e um hospital bem pertinho da praia, onde a gente atendia muito blogueiro, artista, gente que vai passear em Maceió, que tá ali baixou o tom, ela só esqueceu que ela tá no podcast, todo mundo vai ouvir do mesmo jeito. Mas é realmente assim, um perfil mais de estrela. Isso, de mais estrela. E assim, como todo lugar, independente de ser SUS ou convênio, a gente lidar com várias pessoas de vários tipos Quem tem a preocupação com a qualidade, com a sua qualidade, não com o que o outro vai exigir, você vai tratar SUS, convênio e particular do mesmo jeito. Exatamente. Mas a cultura de quem está sendo atendido, eles às vezes querem ações e um tratamento diferenciado, né? É meio que não aceitar te ver tratar o outro igual porque eu sou fulano de tal. Isso. E assim, eu já ouvi, não quero falar com você não, quero falar com o médico, você é enfermeira. Sim, eu sou supervisora daqui, quem resolve sou eu. Se você quiser falar com o médico, infelizmente sua demanda não vai ser resolvida, que quem resolve sou eu. Então, assim, é uma cultura bem... Como isso era recebido lá, Lari? Porque aqui você não pode falar isso, né? Como era recebido... Não é o perfil das nossas instituições que o profissional possa se posicionar. Isso. Uma das coisas que eu sempre amei em Maceió, assim, sabe? Os 2 hospitais que eu trabalhei, porque eu pedi desligamento por essa exaustão. Antes de adoecer, eu pulei fora do barco. Mas assim, eu sou extremamente grata. Eu acho tão interessante isso, da gente se perceber. Eu me percebi muita gente que o brilho... e tipo assim... brilho. Ou adoecendo, ou esperando a aposentadoria. Ou então tipo assim, eu quero ser desligado, porque eu não quero perder meus tempos. E a gente perde na vida... Porque não quer estar preso ao dinheiro, a algo. Eu falo, gente, mas se isso me adoece... Mas às vezes está muito relacionado à oportunidade. Isso. Por exemplo, tem gente talvez que não se Larissa pode. Estivesse aqui,
talvez ela não tivesse tomado essa atitude. Talvez ela fosse buscar outras formas de resolver. Por quê? Porque é um campo mais fechado. Ela não teria, né, facilidade de inserção em outros campos. Lá ela já tinha percebido também que ela já tinha conseguido pela competência dela e que outras portas já tinham se abrido para ela. E se abrido, né? Se aberto. Meu Deus, se aberto. Se aberto, você viu que fere meu ouvido, né? Feriu. Que eu parei. Outras portas já tinham sido possibilitadas para Larissa e ela tinha recusado isso também. Então, eu acho que isso também acaba fortalecendo os profissionais a tomar atitudes assim. Né? E assim, eu queria saber de dinheiro. Quando eu vi que meu brilho, que eu sempre fui de dar plantão assim, feliz, toda arrumadinha, toda maquiada, toda cheirosa, assim, sempre foi sangue no olho. Quando eu vi que esse sangue no olho foi diminuindo e que isso ia interferir na minha qualidade, algo que eu prezava muito, aí eu resolvi pular do barco. Mas assim, eu sou usuária do hospital que eu trabalhei, eu amo voltar lá e utilizar o serviço. E são nossas expectativas. É aquilo que não estava bom para vocês. E assim, sair com portas abertas, que é o mais importante, né? Assim, fiz amizades incríveis. Eu acho que o caminho é esse aí. E aí, Júlia, porque assim, quando você traz isso, eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente precisa entender quais são as potencialidades que a gente tem e que por mais que... Porque assim, é muito fácil, talvez, você está abrindo mão de um emprego, você tendo outros empregos e tal, mas eu acho que a gente precisa começar a buscar o que é nosso, tipo assim, de... Ser honesto com nós mesmos. Eu acho que é isso, entendeu? Porque às vezes a gente não tá feliz em algo, mas a gente tá tão acostumado que vem só pra reclamar. Então eu já parto do princípio que não tô feliz nesse processo. Eu não vou esperar ser desligado, eu não vou esperar. Já deu pra mim. Mas é isso. É a questão de você, a realidade na de verdade, cada um também. É a necessidade de cada um e a realidade do que você planeja. Eu estou aqui, eu não estou feliz aqui. Pronto, eu posso sair daqui agora? Não, eu não posso sair daqui agora, mas eu preciso estabelecer que é aqui que eu não vou ficar e o que eu preciso fazer para sair daqui, para me organizar para sair daqui. Sim. Então, nem todo mundo terá essa possibilidade de simplesmente falar, não, eu não quero, eu vou sair, não é só questão financeira, eu vou sair. Mas até porque foi um processo, não foi da noite pro dia. Mas você fazer um planejamento. O que é importante, você se perceber, se conhecer, ver quais são as suas potencialidades, e entender, bom, aqui não está bom. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estava conversando sobre isso ontem com uma grande amiga minha, né? Com a minha comadre, inclusive. Falando disso, que a questão não é você estar insatisfeito e você continuar no lugar. Porque às vezes é o que tem posto para você naquele momento e você não pode sair. A questão é o que você está fazendo além de reclamar. Sim. Né? Eu estou infeliz, eu não quero, eu vou a pulso. Pronto, ok. Mas o que você está fazendo para sair desse lugar? Porque se você não estiver fazendo nada, então não dá para você ficar culpando sua instituição. Exatamente. Você precisa trabalhar. Você precisa saber que não tá bom, tá tudo certo, nem sempre estará 100%. Porque você entra de uma forma e você também muda. Né? As suas necessidades mudam no processo. Exatamente. Então, são ciclos que precisam ser encerrados para outros serem. Exato. Mas eu preciso ser responsável por isso também, verdade. Né? Não dá para ficar só esperando a instituição me demitir. Não, acho que isso é uma postura péssima. Ou dizendo que eu estou infeliz, que eu estou insatisfeita, mas eu não faço nada. Então, se você não faz nada, é de sua responsabilidade, a sua infelicidade. Verdade. Ô, Julie, quando você falou assim, aí como você recebeu isso, né, na capital, em relação a preconceito, né, da questão da clientela? Porque eu sou do time daquela, eu sou enfermeira porque eu quis ser enfermeira, eu não sou enfermeira porque eu não passei em medicina, não, eu sou enfermeira porque eu fiz enfermagem, eu amo e eu sou boa enfermeira, eu sempre fui assim. Então, assim, quando você adquire essa postura de segurança, que você sabe tratar o cliente, você sabe reagir a uma fala preconceituosa, você nem coça, assim, sabe, nem se estressa, porque você sabe da sua competência. Você isso é maturidade. Você sabe. Também. Você sabe que você tá. O cargo que você está ali, que é você que resolve mesmo e que é sobre o outro. Isso. Né? Não é sobre mim. Né? Eu já ouvi
Eu sou médica, eu tenho que entrar. Sim, a senhora aqui é cliente, a senhora não é médica, você não trabalha aqui na instituição, então a senhora aqui é acompanhante, a senhora vai aguardar na antessala, que a gente está atendendo clientes. Então, assim, eu nunca tive... não, estou mentindo. Quando você adquire maturidade, você começa a não ter problema em dizer não. Você começa a não se sentir constrangida em se posicionar. E as pessoas te respeitam. Isso, você... muito pelo contrário, você se sente bem quando você se posiciona, né? Porque quando você diz amém, até isso serve para relacionamento, para tudo. Quando você diz ok em tudo, amém em tudo, tem alguma coisa errada, né? É porque entra numa questão aí muito cultural da nossa profissão, que numa questão de a gente às vezes se achar durante muito tempo que a gente fosse menor do que o médico. Isso. Né? Durante muito tempo, logo no início da minha profissão, eu estudava porque eu queria ter respostas prontas para a categoria médica. Né? Eu não queria ser considerado um enfermeiro ruim, que não atendesse àquela expectativa. E quando eu percebi que a resposta não era para o outro, era para o meu paciente ou para mim mesmo, que eu falei, velho, é uma briga. Tanto que hoje, quando eu olho assim, vem algumas discussões que eu falo... Eu tinha muita questão de, tipo assim, de reafirmar, de defender a minha profissão. Hoje eu olho assim e falo, velho, a pessoa não entendeu o princípio básico, que é a gente é multi. Isso. A área de saúde, ela precisa ser multi. Isso. Se você não entendeu isso, eu não vou parar meu tempo Verdade. E explicando. às vezes não é o outro profissional só. Isso está na nossa cabeça. Isso. Às vezes nem o outro acha, é você nem ligando mesmo. para você. Ele tá tão preocupado com o que ele precisa fazer, com o que ele precisa dar de resposta, com o que ele precisa entregar, que ele também não tá nem aí para você. Mas é uma questão de cultura que foi impressa mesmo na nossa categoria também. E às vezes, como a Larissa falou assim, eu já fui na defensiva. E às vezes a gente já está na defensiva. Graças a Deus isso vem sendo quebrado. Isso é uma das mudanças e dos posicionamentos da enfermagem que a gente percebe realmente que vem sendo quebrados, tanto pela parte da enfermagem quanto pela categoria médica, porque essa relação assim é bem mais forte entre enfermagem e categoria médica. Mas assim, a gente percebe que as novas gerações elas vêm sendo formadas e, por incrível que pareça, às vezes a gente tem mais embate com alguns profissionais novos do que com profissionais antigos, que às vezes são taxados como profissionais mais duros, né? Então, na verdade uma construção, porque a gente também precisa sair desse lugar de porque a enfermagem é vítima, porque... Né? E a gente precisa realmente ter esse conhecimento, essa bagagem. Conhecimento e postura, exatamente, saber se comunicar, porque por mais que você dissesse, aqui a senhora é acompanhante e a senhora precisa ficar nesse lugar. A forma, a gente volta sempre para o mesmo ponto, é a forma como você se comunica, o conhecimento que você domina, a forma como você vai abordar, a sua postura. Outra não teve essa abordagem e a gente, não, vem aqui, entra aqui, porque assim, soube chegar, teve humildade, eu não trabalho aqui não, mas eu poderia entrar e ficar ali pertinho, só para acompanhar o atendimento, pode ficar. Então não é só técnica, são outras habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas para além da questão técnica. E a gente vem discutindo isso em vários episódios, a gente volta sempre às mesmas abordagens, porque... é mais do que a técnica. Isso. O mercado ele tem exigido muito mais do que as competências técnicas. A gente admite pelo currículo e a gente demite pelos comportamentos. Pelos comportamentos. Né? É a realidade hoje do estado que eu E daqui também. Que eu moro. A gente admite pelas habilidades técnicas, pelo currículo, e a gente demite pelo comportamental, né? É algo assim bem forte e é algo assim que a enfermagem me trouxe, a aprender a me comunicar, a dizer não, a se portar, a respeitar o outro. Porque quando eu me formei, que eu tive a primeira oportunidade, eu tinha técnicos que tinham 25 anos de formada e eu tinha acabado de chegar. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou ser gestora de uma pessoa que tá ali 25 anos e eu cheguei ontem, mas aí Deus foi me dando estratégias, como que humildade, saber chegar, pedir ajuda, falar, me ensina, tô aqui com você, eu não sei agora, mas se você me ensinar, eu vou ficar craque. E assim... E eu não sou boa nisso, mas eu também. Eu sou boa nisso aqui. Isso aqui eu sei fazer. E assim, eu lembro que eu ria com Juliana, tipo... Meu Deus, eu não sei, mas eu... Não, eu sei, pode... Tranquilo, mentira, eu não sabia. E aí eu ia para o livro, sabe? Mas ali, postura para o quê? Passar segurança.
precisava passar segurança mesmo morrendo por dentro. Então, assim, é como a Juliana falou, tem uma série de fatores, não é técnica só. Então, às vezes, a sua habilidade de se comunicar, de se portar na frente de um cliente, até em uma seleção, determina seu futuro brilhante. Às vezes você não sabe funcionar uma veia, você não tem habilidade de passar uma sonda, mas você sabe vender seu peixe. Sabe se comunicar, sabe se posicionar. Vender, né, seu peixe, porque a nossa profissão é isso, né? A pessoa vê logo a postura. Percebe logo no plantão. Mas é o princípio básico, né, Chá? Né? Conhecimento, habilidade e atitude. Precisa ter os três. Isso. E a capacidade, uma coisa que eu sempre amei, a capacidade de você se relacionar com a equipe multi. Eu sempre amei trabalhar em parceria com fisioterapeuta, em parceria com fonoaudiólogo, entendendo o que é que meu paciente ali, qual é o processo que ele estava vivendo. Se ele tinha uma disfagia, a fonoaudióloga estava lá trabalhando. Porque você só enriquece. Você só agrega conhecimento. Porque a finalidade é uma só. Se você é um profissional que acha que você vai resolver tudo sozinho no plantão, tenha pena, porque você não vai resolver nada. E o que é que Lari diz para os colegas dela do interior? Que Lari agora é da capital. Eita, eu pensei que era o contrário. Não. Para os profissionais do interior. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar de que quem está no interior não sabe fazer ciência, de que a gente que está aqui no interior não é bom. E a gente precisa compreender que a gente tem essa potência. Então, o que é que Lari diz para os colegas dela que moram no interior? Os colegas daqui, os colegas que ouvem nosso podcast em outros espaços, mas que moram no interior e que trazem consigo essa mentalidade, né, de ser pequeno, de ter pessoas melhores, e do quanto que é importante a gente buscar sempre, né, se destacar, buscar conhecimento, e o quanto que isso fez com que você tivesse chegado onde você chegou hoje, na capital. Verdade. Então, fale aí para os seus colegas do interior. O que eu digo é que, assim, que a sua realidade que você vive hoje não é aquilo que determina seu futuro, né? Você é o que você quiser, né? E, assim, conhecimento nunca é demais. Então, assim, quando eu falo você é o que você quiser, literalmente. Se você quiser ser um enfermeiro com mestrado, com pós-doutor, o que for, você é o que você quiser, que não tem limite, né, para a nossa profissão, não tem limite, não é porque você é do interior que você tem menos acesso a coisas, a tecnologias que você não pode alcançar o que você quiser, né, e que eu fiquei assim impressionada, e é uma coisa que eu liguei para a Juliana e falei, Júlia, como vocês são bons, como os colegas que eu tenho aqui em Itabuna são competentíssimos. Então, assim, eu agradeço, não vou falar nomes que eu tenho medo de esquecer. Não fala assim, cada colega, né, cada professor que passou em minha vida, cada oportunidade que eu tive aqui em Itabuna, que assim foram assim determinantes para eu voar, né? Então, assim, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Com Deus na frente, né? Em oração e colocando como propósito, tendo humildade, e sendo uma pessoa honesta, que eu acho que a honestidade abre portas, né? Em qualquer profissão, a gente pode ser o que a gente quiser. E a enfermagem o campo está cada dia que passa só aumentando, né? Isso que eu ia falar, como é que você vê a enfermagem do futuro? O que é que você almeja para essa enfermagem? Porque você já disse que você ama ser enfermeira, que é isso que você ama fazer, mas você vai ser mãe logo, né? Então, isso vai descer um pouquinho aí no degrau. Com certeza já está descendo. Eu estou com uma nova profissão agora. Exatamente. Mãe. Mas ama ser enfermeira. E como é que você vê o futuro da sua profissão? Na verdade, eu vejo a enfermagem com novas possibilidades. Eu vejo a enfermagem saindo da caixinha de hospital e serviço público. Então, assim, eu vislumbro consultório, eu vislumbro a enfermagem no mundo. Eu saio... Assim, minha percepção é para sair da caixinha hospitalar, que sempre foi, sempre foi a nossa cachaça. A nossa cachaça, porque a gente quando se formava era assim, a pergunta que a gente fazia, você gosta o quê? De hospital ou saúde pública? Não era assim? Era essa a pergunta.
Então, assim, eu vislumbro que a enfermagem ela vai ganhar um mundo, né? Que vai ter, eu profetizo que vai ter enfermeiro assim espalhado, inserido na equipe multi de vários lugares, que a gente já vê, já é uma realidade, né? Equipe de cirurgia plástica, com enfermeiro fazendo consultório, fazendo anamnese, né? Eu acho isso algo, assim, fantástico, porque enfatiza a nossa, fala aí. Nossa potencialidade. Isso, a nossa potencialidade e a necessidade de se ter um enfermeiro frente à equipe. É engraçado que quando eu formei, há 18 anos, havia uma busca de profissionais para a área hospitalar. Sim. Porque não tinha muitos profissionais, a maioria Sim. queria saúde coletiva. E quando você fala isso, e os processos que a gente vem percebendo, os movimentos que a gente vem percebendo da enfermagem, eu fico pensando que talvez a gente volte para esse espaço de instituições que vão ficar numa busca incessante por profissionais, porque enquanto elas não se adequarem para propiciar um ambiente de trabalho saudável, cada vez mais os profissionais estão percebendo as suas potencialidades, estão buscando outros espaços que a enfermagem proporciona. Então, talvez a gente volte para esse lugar de instituições que vão ficar buscando e vão ter que ofertar muito mais do que o que elas ofertam hoje. Porque apesar de ter um número muito grande de profissionais da enfermagem, esses profissionais eles estão acordando. Estão acordando no sentido de perceber que podem fazer muito mais em outros espaços que não só o hospital e a saúde coletiva. Verdade. Eu não sei se é a realidade daqui de Itabuna, mas lá está enfrentando uma escala exaustiva 12/36. Que vem desanimando muito o profissional, porque quem tem 2 fica sem vida, né? E essa carga horária vem, assim, literalmente adoecendo e desanimando, que por mais que, exemplo, você tenha uma vida que consiga encaixar com essa carga horária, você abre mão da sua vida. É isso aí, na realidade, da categoria de saúde, nós somos a única profissão que ainda somos 36 horas semanais. O resto tudo é 30. 36 éramos, né? Porque as novas contratações, as novas contratações, elas vêm ocorrendo em regime de 40 horas por conta da possibilidade do piso da enfermagem. Então, assim, que não ao invés de melhorar, vem piorando, né? Então, se fala muito da redução da carga horária, há uma dificuldade de compreensão do quanto isso impacta na segurança do paciente. Nos movimentos que foram feitos aqui, que a gente foi para as ruas, que não aconteceu. Falar um pouco, a gente conclamava que a população ajudasse a gente, porque isso impacta, apesar de falar assim, o salário é deles, a carga horária é deles, mas isso impacta na segurança de quem está sendo assistido pela equipe, não é? Então, eu acredito que a gente vai caminhar muito nesse sentido, de chegar um momento que vai faltar esses profissionais, apesar do número elevado, porque a gente tem muitas potencialidades. A gente estava conversando no episódio anterior com a enfermeira que trabalha com neurodesenvolvimento psicológico, que é uma área nova. Então, assim, a enfermagem permeia diversas áreas e tem crescido e ampliado muito mais. Então, os profissionais se percebendo nesse processo, eles vão fazer esse processo de migração. Já é real. Já está acontecendo. As instituições contratando pessoas sem experiência porque não tem outra opção, né? Colocando para exercer. Sim. Mas até esses que ainda não estão qualificados ou que não têm interesse em se qualificar, eles têm prazo de validade dentro dessas instituições. Muitos desistem. Então, as instituições elas vão precisar mudar também o seu perfil e o que oferta para esses profissionais. Na verdade, a gente, enquanto enfermeiro, tem uma perspectiva otimista da profissão e a gente espera e ora para que isso venha. Sim. Né? As outras profissões... Porque eu falo assim, eu gosto da assistência. Então, quando assim, tá todo mundo saindo, eu fico me perguntando, meu Deus, quem vai ficar? Qual a qualidade do profissional que vai me receber, que vai receber um ente familiar, que vai receber um amigo meu nessas portas. Sim. E na realidade, quando você fala isso, acaba me remetendo muito aos hospitais que a gente tem como referência no país, que foram hospitais que entenderam que a valorização da enfermagem é importante. Quando a gente fala do Sírios, quando a gente fala do Albert Einstein, do Sara na Bahia, que você entende que, tipo assim, perpassa pela questão da valorização. Valorização, a gente está falando de dinheiro aí mesmo, né? Só de dinheiro, porque alguns têm uma
escraviza aí o processo de trabalho, né? Nossa profissão só Deus. Só Deus, graças a Deus, né? Graças a que é Deus. Lara, eu queria, assim, te agradecer. Eu que agradeço. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de retomar, porque a gente já tinha combinado, né, esse bate-papo e não tinha conseguido. Você fala muito que eu sou referência, mas aqui na mesa está mais um profissional que é uma referência para mim. Eu fico muito feliz com a sua construção profissional, né? Para além da pessoa de Larissa que eu conheço, mas do caminho que você percorreu e percorre profissionalmente. Então, assim, eu fico extremamente feliz de fazer parte disso, ter participado, de estar perto e ver essa evolução profissional sua. Então, fico extremamente feliz de estar aqui entrevistando você e trazendo um pouco disso, né? Que isso já é resultado de toda a sua construção. E que é uma construção que é pessoal, é uma construção que é sua, né? Você teve pessoas que estiveram próximas, mas essa decisão, ela sempre foi sua, né? Então, que Deus abençoe a sua vida e a sua profissão, as suas escolhas profissionais, que você seja esse instrumento na vida de outros colegas da gente, né? E que quem está vindo aqui no nosso podcast possa se inspirar também na trajetória de Larissa, né? Que é inspiradora, que é uma trajetória de resiliência. A gente nem falou metade do que Larissa passou como profissional, né? Para chegar onde ela está hoje, de poder dizer, não, eu não quero estar nesse espaço. Eu falo que isso... todo mundo tem conceitos e parâmetros de sucesso, mas você poder dizer isso, você poder escolher os espaços que você está, é sucesso, né? É um dos pilares de sucesso da gente, porque é a gente conseguir se priorizar mesmo, né? E eu fico extremamente feliz de ver sua construção. Você sabe que eu te falo isso, faço questão de dizer, né, o quanto você sempre foi boa, né? Mas eu fico feliz de ver o quanto você percebeu que você é boa, né? E aí isso é muito bom. Eu fico assim, extremamente feliz. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo aqui nesse podcast, né? Tão abençoado, que vem trazendo só assuntos que nos interessam, que nos instigam a estar assistindo, né? Que são assuntos que às vezes não é falado no dia a dia, né? Eu que agradeço por ter a oportunidade de falar em público, quantas eu sou fã. Né? Eu agradeço a oportunidade de conhecer Jefferson, né? Que eu sei que se você firmou essa parceria é porque ele é bonzinho, né? Ele é maravilhoso. Não é bonzinho, não. Para ter o aval de Juliana Brandão, não pode ser bonzinho, não. Me acaba aqui. Esse povo que me vê do outro lado e me vê assim, dando risada e tal, ele diz assim, rapaz, essa menina por trás dessas câmeras. E isso firmou o processo de cura, né? Que eu tinha o quê? Taquicardia, sudorese, quando eu ia passar o plantão para ela. E hoje, gravando o podcast, tranquila, sem engasgar, sem gaguejar, né? É porque foi só aprendizado. É bom também quando a gente encontra a pessoa no seu caminho que não só passa a mão pela cabeça, diz quais os caminhos a seguir. Não é assim, né? Você está muito lenta, assim você não vai conseguir, tem que ser mais ágil. E hoje eu colho os frutos que ela plantou. E eu sou muito da decisão, grata. De você querer. Grata. Não adianta você ter quem lhe acolha se você não quiser ouvir. Sou muito grata pela sua vida também, pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é. Né, que você sempre foi muito transparente, muito verdadeira, e eu sou grata a Deus por não só pela sua parceria na enfermagem, mas por sua amizade. Obrigada mesmo. Eu amo trazer com meus amigos aqui. Olá, Ari. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Eu te conheço por osmose, né? Por tanto Júlia falar. Exatamente. Né? Júlia, na realidade, tudo que ela falou pra você aqui hoje, na realidade, ela já vinha falando o quanto que ela te admira, o quanto que ela percebe, consegue ver a sua construção e principalmente da construção dessa identificação que você hoje consegue ver quem é você, né? E ela fala isso muito. E ela falava, amigo, às vezes você parece muito com Lari nesse sentido, porque vocês não se percebiam quanto que vocês eram bons, né? Então eu acabei me tornando amigo por osmose, né? Exatamente. E é um prazer ter você aqui, né? Espero que os alalanos nos sigam, né, nas redes sociais, né? Todos os amigos de Lari nos sigam. Eu ia falar Poli, mas aí veio a Lari. Se você falar Poli, ninguém vai seguir. Justamente, é Lari, né? E é um prazer ter você aqui, né? É um prazer conhecer sua história. A gente conversou um pouquinho antes do pessoal, que também é incrível, né? Conhecer a sua história.
né? E o quanto que as decisões pautadas no que a gente acredita, no que a gente acha coerente, né? É prazeroso a colheita, Verdade. né? Então é um prazer te ter aqui de verdade. Obrigada, o prazer foi meu, amei. Agora olha para aquela câmera ali e manda um recado para o público, para essa aqui, ó. Sim. Para seu público, fale seu Instagram para que as pessoas possam ver seu trabalho. Lari divulga pouco. O Instagram dela é mais Verdade. pessoal, mas ela também fala de religião, ela fala de Deus, não fala nem de religião, fala De Deus. de Deus, né? Também traz um pouco a trajetória dela. Então, quem quiser também seguir, fala um pouquinho, Lari. Convida seus Verdade. amigos alagoanos para seguir nosso podcast. Pessoal de Maceió, ó, podcast Pode Paz, sigam aí muito no YouTube, no Instagram, fiquem ligados, que aqui só tem vários assuntos maravilhosos que precisam ser abordados, precisam ser falados. Tá certo? Maceió, sigam, Alagoas, por Eu vou favor. saber, viu, se você tá retada mesmo lá em Maceió. Pois que o povo é. de Maceió, só botando seguir. Meu Instagram, Larissa Del Pomo. Me sigam lá, que vai vir novidade. Ai, que eu Nessa gosto. nova fase mãe. Exatamente. Enfermeira mãe, vamos ver, hein? E ao nosso público, agradecer mais uma vez a audiência. Agradecer. Jefferson tá rindo porque eu já tomei a palavra dele de novo. Você quer falar? Ele tá rindo porque ele acha que eu fico tomando a fala dele. Eu já disse que eu vou ficar calada. Isso, Vocês me verão calada em outros episódios e vocês já sabem por quê. Minha filha, ninguém lhe cala, você é incalável. Eu tô igual a Aladdin, né? É aquela personagem de Aladdin, a principal, a princesa, né? Ela canta aquela música, ninguém me cala, sou eu. É isso. Ninguém me cala. É isso. E agradecer. E Yang se completam, minha filha. Entendeu? Luz e trevas, ó, coisa Gente, bonitinha. não vou nem dizer quem é a treva. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez, Quality Ambulâncias, Clínica Abilife, e agradecer ao nosso público que mais uma vez está aqui nos acompanhando, curtindo, compartilhando e inscritos no nosso canal, para que a gente tenha a oportunidade de fazer o podcast ao vivo. Não é isso? É isso. Muito obrigado. Vamos olhar ali para aquela câmera, Lari, dá tchau. Tchau, gente. Obrigada!